arquetípica, né? É um personagem arquetípico, é um modelo de personagem que ele representa um conhecimento sagrado, conhecimento divino, né? E ele já chega chamando o público para reflexão. Ele já chega encarando o público, né? Ele que é um pedaço de personagem, né? Senta sobre a caixa de ponto, né? Ou seja, já começa assim, já não vai quebrar a quarta parede, mas já não tem quarta parede, já pronto, começou a peça. Tá todo mundo junto, tá todo mundo junto, né? Eu sou um pedaço de personagem perdido no teatro. Não dá tempo de quebrar, já está aberta a quarta parede, já está escancarado, né? Ele chega para falar, ó, a gente vai agora entrar nessa autópsia, né? Eu sou a moral. Antigamente, ela precisava se destacar no princípio, a fim de que a polícia... Desculpa, antigamente a moralidade aparecia no fim, e aí ele coloca no começo. Já chega com a moral da história, né? O Hierofante, essa figura que vem da Grécia Antiga, que passa por Roma, que é a carta do tarô, que é o Papa, né? Já chega colocando a moral no começo, já criando essa relação. Que olha que interessante que eu vi essa análise. Quando ele chega e já coloca a moral no começo, fala, eu sou Hierofante, sou um pedaço de personagem aqui na caixa de ponto. Hoje a moral precisa se destacar no princípio a fim de que a polícia garanta o espetáculo, né? É lindo, mas agora não é possível fazer esse velho teatro da moral no final, tá? Permanecerei fiel aos meus propósitos até o fim da peça e solidário com a vossa compreensão de classe. Coisas importantes nessa farsa ficam a cargo do cenário do que fazeis parte. Você faz parte. Coisas importantes dependem da sua observação como plateia, como observador da peça. Segundo o Carlos Gardim, isso aqui quebra uma possibilidade de empatia com o público. Do público com os personagens. No sentido assim que o público ele já sabe que ele não vai se identificar com o personagem, com o ator. Por quê? Porque o lugar do público faz parte da peça. Se vê na Beatriz, tentar ver o lado da Beatriz, tentar ver o lado do poeta, não, porque o seu lado de plateia, o meu lado de leitor, de plateia, ele participa do jogo. Então não dá para colocar meu lugar no outro, porque o outro não existe sem mim. Tá? Então já entra, a plateia já está dentro. E as conversas que eu tive com o Kaká sobre como, né, que ele pensa, ele iria movimentar a plateia, tem tudo a ver com isso. Plateia junto, né? Isso aí vai render muita coisa legal, né? Essa possibilidade. Coisas importantes nessa farsa, né? Porque a farsa é o teatro medieval que ele traz a lição de moral. É o teatro popular moralizante, né? A moral aqui já vem, então vamos lá. Ficam a cargo do cenário do quais fazeis parte. Sede alinhados e cínicos quando atingidos. O fim do vosso banquete, do vosso próprio banquete desagradável. Então todo mundo vai entrar agora nesse processo da análise, da autópsia, né? O Hierofante é a moral deslocada do seu lugar, ela vem antes, ela não vem depois. Né? Então é uma crítica ao procedimento do teatro tradicional, do teatro moralista. Por meio do Hierofante, o Oswald ele critica a censura, a raiva da censura. Então ele já vem no começo, a gente já vai começar censurado. Já tem esse cara aqui observando tudo. Né? Já tem essa pessoa aqui observando a gente pela câmera, já tem essa pessoa esperando para lacrar, para cancelar, para condenar nossos atos, para reprimir, para processar. Está na moda agora, né? Já tem essa figura que tem um poder, tá, mas é uma interdição. A gente já começa o superego forte, paf, né? Sorria, você está sendo fulminado, né? Fazer um trocadilho aí. Então, o Hierofante é o sistema que vai policiar, né? Tá lá na peça. E o procedimento da intertextualidade que já se inicia com o Hierofante, agora com a apresentação dos personagens, né? É um mosaico de referências. O Oswald né, parece que você está vendo a Wikipédia, aquele monte de hiperlink azul, a quantidade de gente que ele cita, né, que é cansativo, mas que, ao mesmo tempo, ao fazer esse estudo, a gente acabou conhecendo um monte de gente,
né? No manifesto antropófago, né? Aqui mesmo na peça, a gente vai... Tem vários hiperlinks aí que cabe a gente ou não decidir ir ou não atrás e conhecer novas instâncias de significado e sentido. Aí você tem a história, a mitologia, a religião, a literatura, né? Um grande número de personagens que é um grande índice de outros textos. É uma peça subsidiada, né, por outros textos. Vai dialogar com a mitologia, com a Bíblia, com Marx, com Freud, com Dante, com Edgar Allan Poe, com Alexandre Dumas, com a Dama das Camélias, né? É uma atitude paródica também, essa ideia da busca analisar a si próprio, Oswald, e analisar os outros textos. É antropofágico esse teatro. Pode não ter a questão da brasilidade, mas é antropofágico, porque ele está devorando outros textos. O poeta está ligado à poesia. A poesia é a Beatriz, a poesia é o Corvo de Edgar Allan Poe. A poesia é o Horácio, né, que aparece. A poesia é o Hierofante, que ele traz o conhecimento divino. Então, vamos lá. Hierofante é o sacerdote que presidiu o mistério de Eleusis, é o cara que ligava o celestial ao terreno. O grão pontífice, né? É o dono da verdade, né? Da moral, né? Que não tem como a gente não lembrar de um sujeito, né? Que passou pela vida brasileira até pouco tempo, né? Que ele era visto assim, como, né, um guru para umas pessoas, né? Que acreditam nessa forma violenta de se ver o mundo, nessa... Vocês sabem de que eu estou falando, né? Um hierofante. A verdade, né? Dizendo assim, né, que usava as placas, né? Dizendo que ele tinha razão, né? Tá? É lá, o professor disse isso, né? O professor tem razão, o cultor das ciências ocultas, né? O adivinho, a carta é o saber ancestral instituído, que já chega dando uma carteirada no começo da peça. Ó, eu tô aqui observando. Viu, plateia? Atores, tô aqui. Pode fazer aí o teatro poético, que eu tô aqui, de olho em vocês. O poeta eu já comentei um pouco, né? Ele é um signo universal, multifacetado, cada cultura, cada época vê o poeta de um jeito, como o herói, como o vagabundo que não trabalha, né? Como o boêmio, o amante da lua, como o sujeito sensível e frágil do Goethe, como o revolucionário do Mayakovsky, do Oswald. Você tem várias, né? Multifacetada a figura do poeta. Mas ele remete ao autor e à situação de quem faz poesia, situação do sujeito poético. A Beatriz é o arquétipo da musa, né? A musa, que é a entidade inspiradora, sem a qual não se faz arte de acordo com a concepção clássica, né? O poeta ele tem a técnica e o talento. A inspiração vem da musa. A musa que liga a técnica ao talento. E a Beatriz, a Beatriz do Dante, ela morreu com 24 anos. O Dante jamais cortejou ela diretamente. Ele só viu ela algumas vezes. E ela morreu de uma forma inexplicável. A Beatriz é uma morta. Na literatura. Não só na peça. Ela é uma morta. Porque, além da Divina Comédia, você tem os sonetos do Dante. Assim como o Camões tinha Dinamene, né? O Tomás Antônio Gonzaga tinha Marília, né? O Petrarca tinha Laura, o Dante tinha a Beatriz, e a Beatriz morreu com 24 anos. Então ele construiu a poesia dela sem ela estar, a poesia sobre ela sem ela estar viva, né? Ela então é o exemplo da musa universal, né? Que é praticamente assim, é o grande amor, mas é também a centelha que desperta a poesia, né? Essa ideia da musa não significa exatamente uma relação, um amor vivido, mas é essa centelha que faz nascer o amor. A musa, ela não é a vivência do amor, mas ela desperta o amor pelo amor, né? Que é essa noção da poesia clássica. Assim, o Dante ama amar a Beatriz. O Camões ama amar a Dinamene. É o amor pelo amor. É o neoplatonismo, né? O amor como uma força cósmica que aproxima o homem do sagrado, do divino, do ideal do Platão. As marionetes.
a manipulação, os títeres, né, que remete a uma metalinguagem com as artes cênicas, porque você tem marionete dos atores, é uma metalinguagem, né? O ator é a marionete dele. E também a cultura popular, né, o mamulengo, né? Acho que essa outra relação, não sei se cabe tanto, se tem essa coisa, mas, sobretudo, né, a marionete ela é um signo do teatro, das artes cênicas, dentro do palco. Ela é uma intertextualidade com o teatro. Não sei se eu estou sendo redundante a falar isso, mas, né, é uma marionete, não é um robô. Pegou, entendeu? É nesse sentido. O Horácio é o poeta, só que ele não é o poeta do amor lírico, como é o Dante. O Horácio é o poeta do carpe diem. O poeta que fez as Os Bucólicas, né? Que são poemas a plenitude da vida junto à natureza. Peraí, que eu não vou procurar o livro, que eu vou demorar. Deixa eu pegar aqui no celular. Me ocorreu agora ler a tradução do Paulo Henriques de Brito para o Horácio, que é o poema do Horácio, que aparece a expressão carpe diem, né? Aproveitar o dia, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe diem também é um perfume do Boticário, né? Onde a gente foi parar? Quando a gente estudava na Unicamp, né, eu e o Kaká, a cantina, o restaurante self-service da Faculdade de Letras chamava Carpe Diem. É um termo que se esvaziou, né, que virou mercadoria como tudo. Horácio no baixo, porque ele leva, é como se ele levasse o Horácio para o Baixo Gávea. Baixo Gávea é alguma coisa, sei lá, como Augusta, né, como a Vila Madalena, talvez. Não sei se dá para se comparar, mas olha que legal. O poema original é assim, né? Não me pergunte, pois é proibido, que fim darão a ti e a mim, os deuses. Nem adivinhações ao modo babilônico confia. Enfrenta o que cruzar o teu caminho. Quer tenhas pela frente muitos invernos, quer fustigue já a costa do mar Tirreno, o último que Júpiter há de te dar, seja sábio, bebe vinho, espera pouco. Nesse mesmo instante em que falamos, o invejoso tempo de nós já foge. Aproveita o dia. Confia no amanhã, somente o mínimo. E aí ele faz uma tradução tão legal, o Paulo Henriques de Brito. Horácio no baixo. Tentar prever o que o futuro te reserva não leva a nada. Mãe de santo, mapa astral, livro de autoajuda, é tudo a mesma merda. O melhor é aceitar o que de bom ou mal acontecer. O verão que agora se inicia pode ser só mais um, ou pode ser o último. Vai saber. Toma teu chope, aproveita o dia. E quanto ao amanhã, o que vier é lucro. Muito bom, né? Muito boa essa tradução. E é isso, o Horácio é o poeta que chega na filosofia, que chega na sabedoria. Ele é um paradigma para esse poeta. Ih, eu tô falando do jeito chato, né? Ele é um modelo para esse poeta, que é o poeta do Oswald. O Horácio é o poeta. Não é o poeta que sofre da musa, é o poeta que alcançou a sabedoria da poesia. O atleta completo, ele é o super-homem, né? Não sei se o super-homem existia já, porque já tem desenho animado, né? No começo do século XX. Mas é um nome muito legal, né? É a ideia também do operário padrão. Isso aí já dá para a gente localizar essa figura na história. O funcionário do mês, né? A perfeição que se exige do outro. E é assim que é muito legal do atleta completo, que eu não consigo deixar de pensar na figura dele, né? Uma figura bonita, saudável, né? O corpo, aquele cara de banho tomado, o músculo. Só que ele só fala em espírito na peça. Ele só fala em espírito. E tem esse nome, atleta completo. É muito legal esse personagem, ele é muito interessante. Né? Às vezes, esvaziamento dessa loucura com o corpo, dessa busca da beleza, né? Tá? Voltando aqui ao nível das fofoquinhas e da baixíssima crítica literária, né, que eu faço, os colegas que eu tenho que estão juntando dinheiro para fazer implante capilar, é uma loucura, o povo está todo muito louco, todo mundo quer ser bonito, não quer envelhecer, né? E já vai lá e já faz um monte de tatuagem de uma vez e não sei o quê. É o atleta completo, né? É muito louco isso, é muito louco. Essa vontade de ser belo, de ser jovem, de ser gostoso, de ser Big Brother, né? E esse atleta está lá, como um bobão, mas ele está preocupado com o espírito depois, né? Que ele morre.
A Dama das Camélias é a personagem do Alexandre Dumas, né? Ela era Margarita Gautier, era a cortesã mais cobiçada, né, da sua época, e por ser cortesã, as pessoas tinham uma certa... Né, igual o livro Diva, Lucíola, do José de Alencar, ou num outro limite, Uma Linda Mulher, né? Aquele filme com a Julia Roberts, né? É a bela desejada e, ao mesmo tempo, ficar com ela exige o enfrentamento da moral. Só que ela tá na peça como a moça pueril, a mulher pueril, né? A dama que, assim, esvaziada também, né? Na sua beleza, no seu charme, né? É a ingenuidade romântica, né? Né? Tipo uma coisa meio poliana, tá? E o Caronte, finalmente, é o barqueiro que atravessa as almas, né? No rio, o barqueiro de Hades. E não adianta nada, toda a riqueza, só vai restar uma moeda, né? E essa moeda é o ébolo que a gente paga o Caronte. O Caronte aqui ele anda de alto giro, né? Que é um helicóptero de uma pessoa só. Bora. Os personagens são alegorias, né? Igual no Gil Vicente. O que é o personagem alegórico? O personagem ele é uma metáfora. Ele não é um tipo, né? É igual no Alto da Barca do Inferno. O onzeneiro, que é o cara que é o agiota, ele anda com uma bolsa vazia, que essa bolsa ele vai encher com o dinheiro do lucro. Então os personagens eles carregam consigo os próprios pecados. No Gil Vicente, aqui a gente tem alegoria. E aí vem a subversão da alegoria, porque não são alegorias simples. Vamos junto aqui, ó. Enfermeira sonâmbula. Gente, a enfermeira tem que ficar acordada, porque você toca aquele negócio na cama quando está passando mal, quando o doente está, pressão sobe, né? A enfermeira tem que estar de prontidão. A enfermeira ela está sonâmbula pelo hospital, né? É esse estado de suspensão da atenção. Uma roupa de homem, maravilhoso, né? Estou vendo aqui Juliano, né, do figurino. Boa sorte, né? Boa sorte. É sensacional pensar numa roupa de homem no palco, não tenho a mínima ideia. Assim, a minha imaginação não alcança a do Oswald, né? Uma roupa de homem. O turista precoce, dá para ver isso aí como esse cidadão burguês do dinheirinho, né? Que ali foi lidado o mundo todo e ele não tem grandeza para lidar com isso, né? É o cara, eu compro, eu pago. Quanto que é essa merda aí, né? E posta foto da formatura, posta foto do drink, posta foto dos pezinhos na areia. O mundo é desse cara. Só que ele não foi preparado para o mundo, ele é o turista precoce. A polícia poliglota. Foda, né? É uma repressão, um modo de vigilância que já é internacional, né? A polícia poliglota, na década de 30, né? remete ao fascismo, remete ao nazismo, não é uma polícia local, né? É a opressão do mundo todo. E aí se inicia, né? Falei dos personagens intertextualidade, né? Agora das alegorias, e aí a gente vai viajar por 3 países, né? Entrar em 3 países. O primeiro país, o país do indivíduo, que é essa oposição, é a introspecção, né? É a constatação anestésica difusa e estática. Eu conheci isso ano passado, quando eu li uma peça do Fernando Pessoa para dar aula, chamada O Marinheiro. São 4 mulheres numa torre velando, 3 mulheres velando uma 4ª mulher. É o teatro sem ação. O Fernando Pessoa chamava de teatro estático, né? Então, não sei se essa peça, ele também não viu a peça ser encenada, né? Mas você tem uma situação. E essa situação estática, né, que é esse primeiro ato lírico, um ato poético, não tem a ação. Mas, além de não ter ação, parece que há uma anestesia. Parece que os personagens estão lesados, né? Parece que os personagens estão anestesiados, né? Tomaram alprazolam, alguma coisa assim, né? Eles estão girando em falso no drama, né?
Por isso que você tem personagens que repetem diálogos. Parece que não evolui. Então é um quadro anestésico, né? Esse é o país do indivíduo, ele está anestesiado na sua crise, nos seus desejos, né? A fala dos personagens, os gestos, o cenário, a luz, é uma atmosfera de anestesia estática, né? Tipo, talvez um aquário, né? Uma coisa assim, eu pensei assim, uma coisa de um aquário. E aí as frases curtas, metafóricas, os ritmos e a rima. O jeito que esses personagens falam, né? Tá? Aí eu estava anotando aqui, eu não conheço ninguém, quero muito conhecer um dia, a Jéssica, né, que vai fazer a voz, né? É muito legal pensar nisso aí, né? É uma entonação diversa, diferente da entonação do teatro. Né? Eu acho super... Eu não consigo imaginar no palco. Gente, eu como espectador de teatro, eu tenho uma certa birra de ator que imposta a voz. E fala assim, príncipe, mas ele vai nos condenar, né? Insuportável, eu não aguento. Né? Então, como é que fazia essa voz sem impostar, né? Sem ficar essa coisa afetada de ator, né? De ator, enfim, muito ator, assim, né? Eu tô livre aqui para falar porque eu não sou ator, então eu acho legal essa opinião, né? Porra, porque são frases curtas, metafóricas e puf, 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 né? É um mosaico de frases, né? Tá? Nessa anestesia, essas frases elas são ainda que distantes, né? Ouvindo coisas dispersas assim e tudo anestesiado, né? Então a gente fica numa postura de dúvida, sem ser clichê. Sem ser clichê. Puta desafio, Jéssica. Ah, Jéssica, você tá aí, prazerão. Sem ser clichê, né? Nossa, várias embocaduras até achar, né? Essa prosódia, né? Porque também ela remete à década de 30 do século passado, prazerão, né? Vamos fazer também que isso aí bate como poesia, porque é poesia. Além de teatro, é poesia. Não que teatro não seja poesia, mas aqui é teatro e poesia. Né? Então, esse primeiro momento de anestesia, ele gera uma dúvida. O que está acontecendo? Mas essa dúvida não está na plateia só, ela está entre os personagens. Né? O que está acontecendo? Né? Porque os diálogos são quase mini monólogos. É o diálogo de surdo, né? É o diálogo de surdo. É a nossa época, né? Que, enfim, ninguém se ouve, ninguém, né? As pessoas falam sozinho, ficam tagarelando nas redes sociais. Quando você fala, eu tô com dor aqui, a pessoa fala, eu tô com dor ali. É isso. As pessoas estão no mesmo contexto, mas eles estão separados, né? Então, aí o texto ele se mistura com os outros códigos, com o figurino, com o gesto, com a luz, né? Com o som. E essa anestesia, esse lugar suspenso, anestesiado, e esse clima de dúvida, né? Que está no conjunto e está no indivíduo, está no poeta, está na plateia. Não há quarta parede nem verossimilhança. Já está tudo lá, já está tudo instituído, né? Não tem a tentativa de criar o realismo. O texto não está postulado para o palco tradicional. O teatro está contido nas rubricas. E aí é sensacional, né? As rubricas. Eu fiz umas anotações aqui. Cacá, eu tô super abusado hoje, tá? É meu último dia mesmo, eu vou vazar, então vamos lá. A questão da luz. A luz é a Aline, né, Aline? Imagina, olha isso aqui, ó. Jorram refletores no teatro escuro. É um panorama de análise. Porra, o jorram, né? É muito legal dar o verbo, o verbo de se fazer a luz, é jorrar, não é iluminar, né? Panorama de análise. Não sei, né? A luz do, não sei que luz é, se é a luz do laboratório, mas ela, né, jorram refletores no teatro escuro. É um panorama de análise. E o figurino, Juliano, né? Prazer, se tiver aí, não tiver, olha lá. Num manto de negra castidade, da cabeça aos pés. É um puta desafio, né? Deve ser uma delícia, porque as outras instâncias, né, além do texto, mas a da luz, da arte, da cenografia, da voz, é tudo poesia. É fazer esse teatro de poesia, né? É, 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 é a coreografia, é a voz, é o figurino, é a luz, é a cenografia, é o som. Todo mundo vai ter que pensar em algum momento, vai ter que lidar com a poesia do Oswald. Todo mundo, né? Cada um na sua área, todo mundo junto. Que o que eu estou mais feliz de descobrir nesses dias é como que o teatro é bonito por isso, né?
eu falo, caramba, eu vou tentar dar uma oficina, vou arrebentar. E hoje, ontem eu vi uma foto do Kaká, que vai ter uma oficina, ele colocou, se puder escrever para mim, que eram vários níveis assim, não sei se era de encenação. Eu vi aquela foto e falei, gente, que coisa maravilhosa que é isso. Então, assim, é tanta coisa junta, somada, né? E que tem como fio condutor, eu acho que eu estou falando uma obviedade, desculpa, mas tem como fio condutor a poesia do Oswald e faz com que a gente dê o nosso, né, o nosso máximo, o nosso sangue, se vire com essas. E está provocando todo mundo, né? E está desafiando todo mundo a fazer o teatro dele. E aí cria esse clima, né, do panorama de análise, o manto da negra castidade cobrindo, né, Beatriz, e aí começa a autópsia do poeta, que é a autópsia do espectador. É um movimento de introspecção, o mergulho dentro de si, esse primeiro ato lírico, né? Assim, que essa observação possa ajudar, né, a cada um, né? Cada um mergulhar dentro de si para o primeiro ato, né, para o primeiro ato lírico. Bradar o canto noturno, desconexo, interior como sangue, né? Cair dentro de si. Não tem uma hora, não vai ter mais jeito, né? O Oswald, o modernismo, a Morta, a Beatriz, a Tarsila, a Semana, a oficina e eu nisso tudo. Cadê eu? Cadê eu? Onde é que eu tô? Tá? Então, acho que dentro da gente deve estar as respostas aí para muita coisa. Aí a gente vai para o país da gramática, aí já é o outro, né? O país da gramática, que é essa metáfora da ruptura, né? É entre o tradicional e o novo. É a praça dos debates. Aí já é outra, a foto na selva das cidades, exatamente, Cacá, maravilhoso aquilo. Do Brecht, com a direção da Cibele Forjares, ilustra a oficina de Joana Albuquerque sobre propostas em espaços cênicos diferenciados que acontece na próxima quarta. Nossa, eu achei que era La Fura del Bols quando eu vi aquilo. Maravilhoso. Nossa, a Cibele Forjares, ela era iluminadora, né? Quando o José Celso fez o Hamlet em Campinas, eu trabalhei de contra-regra e ela era iluminadora. E o teatro em Campinas ele estava em demolição. O teatro estava abandonado, era o Teatro Castro Mendes. E eles fizeram lá. E era exatamente essa ideia de usar o espaço. Muito legal, muito legal. Fiquei impactado com essa foto, com esse cenário, com essa cenografia. Bom, aqui os personagens são falas, né? Nesse segundo momento, os personagens eles têm posições, por assim dizer, gramaticais. Se no primeiro ato lírico você tem diálogos que são mini monólogos, aqui a gente tem uma sintaxe de luta, de duelo, de choque, né? Hoje me passou pela cabeça a ideia do duelo de MCs, né? Da disputa de rima, alguma coisa assim. Tem um pouco dessa disputa da linguagem, do discurso e da linguagem nesse segundo momento. E agora a gente vai para a autópsia da língua nacional, a autópsia da linguagem, que no limite é a autópsia da expressão artística, né? Qual a linguagem, qual a forma, né? Qual o jeito. São falas lutas, são falas tretas, né? E os personagens são vocábulos, são palavras. Aí é muito legal o trabalho de som, de voz, né? Que se pode desprender daí, né? É uma autópsia tumultuada, tudo adquire um sentido duplo, né? E que ao mesmo tempo você tem coisas complexas, mas você tem o singelo também, que ela fala, o amor é um quero-quero. Tão bonito, pô. Quero-quero é um passarinho, né? A reiteração do verbo, desejo, desejo, o amor é um quero-quero, passarinho distante, frágil, belo, voa, né? Dá para ficar só nessa frase. O amor é um quero-quero. E a gente é bombardeado de todos os lados, né? Tá? E aquela confusão, porque é o questionamento do sistema de comunicação. É o questionamento da comunicação estética. E aí vem uma técnica da intertextualidade, porque o Oswald ele faz o teatro dele em cima da intertextualidade, da paródia, do carnaval, da sátira, que é a bricolagem.
A bricolagem, num contexto moderno, seria o sampler. Seria o produtor que vai fazer música eletrônica e ele coloca uma base de um, coloca e vai mixar com o outro e vai produzir juntando pedaços musicais, né? É o KLJ quando ele coloca o Tim Maia no rap, né? Então a bricolagem é essa colagem, é esse mosaico. Curioso que se você for numa loja de material de construção, você tem a seção de bricolagem. Bricolagem são esses móveizinhos que você monta, essas prateleiras com mão francesa, né? Para quem gosta de montar do seu jeito. Então ele monta esse segundo ato com a técnica da bricolagem, com mais referência intertextual e vários elementos contraditórios, contrários que são colocados por justaposição. Os renovadores, os conservadores, né? Os mortos, os cremadores. E aí é uma disputa. E a plateia junto nessa disputa, a plateia junto nessa dúvida, né? É um tumulto, não só da linguagem, mas é um tumulto circense, que se dá também pela mímica, tá? Imagine, né? O caos que deve virar o teatro nessa, né? Porque eu acho que, não sei, eu estou viajando demais em como seria um espetáculo possível, que assim dá a impressão que aqui você vai ficar com quem que eu tô? Peraí. Porque, sabe, eu vou confessar uma coisa. Não dá assim, eu sou contra sou contra os reacionários totalmente. Não é tão panfletário assim. Dá uma dúvida, né? Porque dá a ideia também que a renovação, ela abdica de uma tradição que não é ruim também. Poxa, cadê o primitivismo de 22, né? Pô, assim, então acabou, começar tudo, não tem passado, toda tradição é ruim, né? É legal deixar essa pulga ou esse rinoceronte atrás da orelha, né? A plateia, todo mundo, e a plateia também vai ver ela, né? Todo mundo, né? O meu novo, o meu velho, minha tradição, minha ruptura, né? Esse dilaceramento de todos. Então, é uma situação cênica do julgamento. E aqui eu já dei uma colada, né? Que o Brecht gostava de fazer isso, esse julgamento, né? Que é a exposição didática de uma situação conflitante, né? E que envolve o público, né? De que lado você samba, de que lado você quer sambar. E essa sentença ela não é explícita. Fica todo mundo confuso. Espera aí, vai renovar o idioma? Ou vai manter? E aí é bem legal, porque eu vou só interromper aqui e voltar um pouco para o texto, porque aí tem um diálogo que me parece bem direto com 22, né? Cadê? Aqui, ó. Os cremadores. Fogo nesses podres, abaixo do despotismo dos mortos. O tumulto cresce. Juntam-se aos cremadores galicismos, solecismos e barbarismos. Galicismo a gente está no começo do século, então era elegante falar soufflé, bidê, abajur, shampoo, sutiã. O próprio Oswald tinha sua famosa garçonnière, né? Que era o seu apartamento para encontros extraconjugais. Assim como agora a gente tem essa caipirice de ficar falando happy hour, cupcake, best friend forever, né? Vou dar como é que é? All inclusive, coffee break, né? Brainstorm, mesma coisa. Solecismos que adoro, né? Iogurte, né? Sobrancelha, tá? Me dá menos tristeza. Solecismo é o erro, né? E os barbarismos, né? Que são formas aí. Solecismo, na verdade, o barbarismo ele é mais acentuado que o solecismo. Né? O barbarismo seria falar ele não pentea o cabelo. O solecismo está mais próximo da norma culta, né? De você falar, por exemplo, sobrancelha, no nível da gramática não tão normativa, não é tão grave quanto você falar pentea, tauba, sacou? Né? Então, os cremadores, eles querem as palavras, né? O que está junto deles? A palavra estrangeira, o erro, o desvio da norma culta. E os mortos
graves interjeições, adjetivos lustrosos, senhoriais arcaísmos. O cremador, o renovador, ele quer a língua estrangeira entrando no idioma, ele quer a contribuição milionária de todos os erros, né? Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Agora, os mortos, essa linguagem, né, afetadíssima, né? Você reparou que a linguagem é sazonal? Que as palavras da moda, elas vêm, né? Assim como vêm as modas de comida, né? Tinha o escondidinho, tinha o cupcake, né? Sempre surge alguma coisa. Todo dia um otário sai de casa, né? Então sempre tem a moda. E na linguagem tem isso também, né? Eu não estou morando em São Paulo há 15 anos, mas enfim, eu percebo assim que agora surgiu puta que pariu, é insuportável, né? Decolonialismo, ficar colocando decolonialismo em tudo, quando não é necessário. Ou a afetação de falar, eu vou me debruçar sobre esse texto. Pelo amor de Deus, debruçar no texto, tio. Né? Essa fala empolada, eu vou me debruçar. Me interessa esse tema, né? Sabe, assim, nossa senhora, nós sofremos tanto com isso na universidade pública, né? Eu me debrucei porque a mim me interessa essa discussão, né? E aí você já educa o menino na escola a citar Hannah Arendt sem nunca ter lido, você já educa as crianças a serem chatas desde pequeno, né? A fazer aquelas perguntas. Eu posso dizer que não sei o que, essa afetação, né? Tá com os mortos. E a tauba, a mortandela, tá com os cremadores. Né? Isso é bem legal. Isso é bem legal. Isso me interessa, eu me debruço sobre isso, porque é minha área, linguagem, eu adoro, né? Pronto. Aqui só eu passei e é o Felipe do som, né? Caralho, que toca um tango do Hierofante. Que bacana deve ser pensar no tango do Hierofante, né? Porque a gente tem o Manuel Bandeira, né? Vou tocar o tango argentino, e o Hierofante é a moral, é o cara, é o empata foda, né? É o cuzão, desculpa, gente, desci aqui, né? Que fica de forma até que elegante, mas ele vem com um tango, né? Ele oprime pela essa coisa passional do tango, né? Muito interessante o tango. A música toca um tango e o Hierofante procura o evangelho, né? O amor profano do tango, e ele vem dar a carteirada da Bíblia. Então a gente volta agora para a época dessa disputa, para a época não, para o ato da disputa, né? Da vanguarda da tradição, e não é simples julgar isso, tá? Não é simples. Tá, eu já simpatizei com os mortos. Eu acho que, assim, minha primeira leitura da peça, eu fiquei meio assim, sabe? Meio assim, também não, abaixo o passado, abaixo a tradição, achei assim, deu um impasse. Me pareceu interessante esse impasse. Tá? Não é tão panfletário, abaixo os mortos, nós somos os cremadores. Foi a minha impressão, não sei se vocês tiveram essa impressão. Tá? Não achei que é tão parcial. Só que aí isso vai ser resolvido pela instância do juiz. Né? E aí, conversando com o Kaká, a gente não resistiu, né? Pensando, quando a gente pensa em juiz, né, Jéssica, a gente já pensa num tipo de voz muito específica, né? Né? Um cacoete de juiz, mas piada à parte, esse juiz vem e ele vai dar carteirada também. O juiz também manda pegar o biblos, a Bíblia, né? O juiz chega para resolver esse impasse. E aí a moral religiosa, né? O hierofante e o juiz com a Bíblia vão resolver o impasse dos mortos e dos cremadores. A sentença do juiz, ela representa, de alguma forma, a amargura do Oswald de Andrade diante desse sufocamento, né, das suas ideias. Parece que 22 regrediu, né? Parece que a poesia... Porque o que acontece? Vamos fazendo um panorama da poesia brasileira. O Oswald faz aquela revolução sensacional, até o Mário de Andrade também, o Manuel Bandeira, mas a segunda geração, por favor, eu não vou estabelecer um juízo de valor, de qualidade, mas de linguagem. A Cecília Meirelles não tem essa linguagem. O Drummond, ele começa com alguma poesia. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Mas depois o Drummond da Segunda Guerra, do Sentimento do Mundo, da Rosa do Povo, ele já ele tem uma linguagem mais densa. O Murilo Mendes vai para o surrealismo, quando ele muda para a Itália. Então a poesia, ela não permanece nessa linguagem marcada pelo coloquialismo, pela oralidade da primeira geração modernista. A segunda geração,
Você tem o Vinícius de Moraes, que volta a fazer soneto camoniano. De tudo ao meu amor serei atento. Né? Sempre tem um chato na festa, no sarau, para recitar os poemas do Vinícius, né? Que é um poeta, né, muito recitado e pouco lido. Então a poesia ela perde a contribuição milionária de todos os erros. A peça é de 37, já não é mais a primeira geração. O Oswald já está, inclusive, de certa forma, de escanteio na poesia. Né? Talvez ele esteja presenciando, sei lá, uma derrota dos seus ideais aí. Né? Então ele coloca isso, poxa, a gente fez aquilo, a gente enfrentou, porque não é pouca coisa, né? O Macunaíma escrever para mim fazer no Macunaíma, o Mário de Andrade escrever para mim fazer. Né? O Oswald escrever teiado no poema, não é pouca coisa. Hoje, né, variação linguística, a gente estuda na escola, mas quando eles fazem isso, né, pô, então a gente está saindo do momento que você tem Graça-Aranha, que você tem Olavo Bilac. Cada época com o seu Olavo, né? Pelo amor de Deus. Cada república com o seu Olavo. Né? Mas tem uma coisa engraçada que é assim... São 19 horas. O Graciliano Ramos, ele no livro Infância, ele fala que ele vai ter aula na escola e ele tem que copiar ditados moralizantes, né? Um que é mais ou menos assim: seja limpo, pontual e ordeiro. Ter-te-ão como uma pessoa superior. Ter-te-ão. Terão você como ter, verbo, né? E aí vem o pronome te-ão, futuro. Ter-te-ão. E ele fala que quando ele era criança, ele achava que ter-te-ão era uma pessoa, que era um velho, era o velho ter-te-ão. Né? Então, é difícil sair dessa linguagem afetada, prolixa, hermética, para chegar no que o Oswald fez aqui nessa obra-prima. Aqui. E aí agora há um retrocesso da forma da linguagem. Na visão do outro. Não sei se é um retrocesso, mas há uma mudança da forma da linguagem. Né? Há essa mudança. Então, o Oswald está numa amargura, né, diante do sufocamento das suas ideias no plano político. Ele é fichado como subversivo. Né? Ele tem o jornal Homem do Povo, junto com a Pagu, e também das suas experiências literárias. E aí, e o Serafim Ponte Grande, o que foi feito? Já começa o esquecimento do Oswald aí? Né? Porque ele vai cair num ostracismo literário. Né? Aí depois ele vai ser redescoberto pelos concretistas. Mas ele não se mantém na crista da onda depois de 22, depois da semana. Eis a questão. O teatro, como a gente viu, não foi encenado. Né? Não tem coisa pior do que isso. Né? Para o escritor é não ter o leitor. Né? Para o artista não ter o público. É isso. Dói, né? Tá? Então, o poeta se vê o quê? Ele, com a dificuldade de fazer sua arte num mundo de oposição, de contradição. Né? Que não quer a novidade. E aí vem o juiz. Deixa eu achar aqui o juiz. Espera aí. Poeta, cremadores, conservadores, juiz. Silêncio, julgarei segundo os cânones. São os textos, né, sagrados. Começai a exposição do pleito, sou todo ouvido. Aí eles começam a debater, aí o juiz. Esperai a sentença. Tragam aqui o livro. Tudo está no livro. Colocam diante dele um grande livro aberto, ele vira a página. Vamos ver. Devotamento. Purificação. Adiante. Viver para os outros. Não, está aqui, achei, né? Porque está procurando por ele. Aí ele vai falar, né, soletrando. Os mortos governam os vivos. Aclamação, protesto. Acabou, o juiz destruiu o embate. Acabou a disputa. O juiz falou, está falado, não tem mais disputa. Arbitrariedade. Aí o hierofante vai lá e, obviamente, né, puxa o saco do juiz. Devemos obedecer os nossos maiores e seguir o que está escrito. Os mortos governam os vivos. Premissa maior. Premissa menor. Os cremadores estão excessivamente vivos. Né? Ergo, portanto, devem ser, conclusão, governados. Os cremadores devem ser governados pelos mortos. Os artistas revolucionários devem obedecer
a tradição, né? Quando a revolução artística se transforma numa tradição, ela já não é mais revolução. Quando a ruptura, né? Acho que o Otávio Paz fala isso. A tradição com a ruptura com a tradição, se ela vira uma regra, ela se torna a tradição da ruptura, né? Muito... As ideias são duras, né? Mas é isso aí. E aí, o poeta vai, não, vem para o outro lado, a minha ação heróica e prática te salvará. A esperança de fugir dessa decisão do juiz, né? É preciso mudar o mundo, vai dizer o cremador e o hierofante. É preciso conservar as instituições. Então, esse é o ato que se quebra a anestesia do primeiro ato lírico, estático, para o tumulto, para essa era dos debates, para essa gritaria que é a nossa época. Tá? E aí chegamos na terceira parte, que é o país da anestesia, que é, mais uma vez, né, um momento de bricolagem, de justaposição e de estranhamento. Porque aí vem a intertextualidade com o pecado original, né, e com a árvore da vida, né, a árvore da vida. Que seria o símbolo da fertilidade, da riqueza, que remete à idade de ouro, né, da qual nós fomos expulsos, né, nós não pertencemos mais. A árvore da vida do Oswald, ela é uma árvore depenada, sem folha, desfolhada, né? Ela lembra uma cruz. Então a ideia da felicidade bíblica, moral, ela vira um totem de tabu, uma cruz. Se comporta direito debaixo da cruz, respeita a cruz, né? Obedece à cruz, submete à cruz, né? E aí ele fala que tem um facho. Então, mais uma vez, a gente vai ver nítidas referências ao fascismo, ao integralismo, ao Mussolini, tá? Que é o momento histórico. Não está tão descolada de uma realidade histórica, né, pontual. A árvore da vida, a obrigação de ser pleno, de ser feliz, ela é uma opressão, né? Então, o que fazer? O fogo. O fogo como elemento destruidor. O fogo do inferno, né? Mas o fogo que também é limpeza, é renovação. A simbologia do fogo. E o fogo é quase que um personagem, né? Nesse terceiro ato lírico, né? O fogo ele é muito importante. Então vai se buscar o quê? O cortejo, o resgate da morte agora, né? O Dante vai ao inferno, né? Como é que ele chama? O Orfeu vai buscar, acho que é Eurídice também, né? O poeta vai ao inferno buscar sua musa. E vai mostrar ela para os cadáveres, todos os cadáveres, né? Inclusive a plateia, tá todo mundo morto, somos todos cadáveres nessa cerimônia, nesse ritual pagão do teatro, né? Porque ele instaurou essa morte, né? Ele vai mostrar então o amor do poeta e da Beatriz. Quando ele vai buscar a Beatriz não é mais a Beatriz. Ela também não sabe se ela quer voltar com ele, né? Se foi em vão esse esforço dele de ir até a morte. E aquela expectativa do Caronte, né, que vai chegar, né, a novidade vai chegar o autogiro, né? A busca dele pela Beatriz é a revolução diante da morte, né? É o enfrentamento da morte. E é interessante, eu li isso agora, que a peça mesmo, seja pelas censuras que Oswald sofreu e pelo esquecimento, a peça morreu, né? A peça ficou nesse limbo. Ela está sendo trazida à luz agora, né? Ele está indo lá buscar essa peça, esse movimento doloroso, cansativo, né? Mas dá luz, né? Incendiar o antigo, o passado, a crise, o drama, a culpa, para renascer. Né? Derrubar prateleiras, livros, estátuas e louças. Desconstruir. Desconstruir o objeto morto e revivê-lo pelo signo vivo. E aí como fazer isso? Né? Com outro discurso. Um discurso desconexo, um discurso transgressor, um discurso livre, que é o discurso da peça. Né? Não vai ser
com a obediência que se resgata, né, o objeto, que se desconstrói a morte. Não vai ser seguindo as regras impostas na vida que se desconstrói a morte. Tem que matar a forma viva de se fazer arte. Tem que matar algo no artista, na poesia, para poder desconstruir o objeto morto. Tá complexo o que eu estou falando, deixa eu me explicar melhor. Não tenho meio ainda para fazer isso, para ir ao inferno, ao mundo da morte, perdão, resgatar a Beatriz. Então tem que matar algo em si, algo no poeta, algo na poesia, para conseguir de volta uma outra relação com a musa, uma outra poesia, talvez uma nova arte, uma nova perspectiva política. É ir ao fundo do poço de cada um, né? E lidar com aquilo que morreu. É um brinde a tudo aquilo que se quebrou, né? Vamos enfrentar isso aí. Então é um teatro de exposição das almas. O assédio das emoções, né? E da razão, do espectador e da trupe em todos os sentidos. Assim, é um teatro vivo, é um teatro que dói, é um teatro que traz dúvida, né? Que traz tristeza, que é para se conhecer verdadeiramente a vida, é preciso enfrentar o seu limite maior, a morte. E aí eu vou... Agora eu quero falar muito isso, assim, eu acho muito foda vocês estarem aí, eu não conheci vocês. Eu quero muito conhecer, eu quero muito, porque o tanto que eu estou me abrindo aqui, sabe? Eu dei tanta aula virtual nessa pandemia, mas é totalmente diferente, a gente está fazendo teatro. Sem conhecer já tem um pacto, já tem uma cumplicidade, sabe? O Essa de Queiroz, ele fala que o que a gente não conta para o melhor amigo, a gente conta para um desconhecido na hospedaria, né? Gente, eu perdi minha mãe em dezembro, dia 26. A minha mãe morreu no meu braço. Não é metáfora. A minha mãe estava institucionalizada, era idosa, ela tinha problemas, e durante a pandemia ela ficou 2 anos sem poder sair do asilo. E eu aqui isolado, eu vi ela muito pouco, eu tinha que ficar, eu não podia abraçá-la. Quando todo mundo se vacinou, ela falando que ela não aguentava mais a comida do asilo. Eu levei ela para almoçar, fiz dar um banquete para ela, né? E ela engasgou. Eu tentei, né? Aí, por sorte, apareceu um bombeiro, a gente fez aquela manobra de Humboldt, ela cuspiu o alimento, mas já deu uma parada cardíaca. Aí ela ficou 3 dias em coma durante o Natal. Minha irmã fez aniversário no dia 25. Dia 26 de manhã, minha mãe faleceu, teve uma parada cardíaca. E aí aparece um colega de faculdade, um amigo, que a gente acabou se encontrando, falando, eu vou fazer uma peça. Como é que chama a peça? A Morta. Puta que me pariu, hein, Jorge, né? E aí esse luto que eu falei assim, vou trabalhar. Eu fugi desse luto. Eu fugi desse luto em grande parte com Oswald de Andrade. Falando assim, porra, teatro, né? Teatro é catarse, né, caramba? Eu vou sofrer, então, pela morte da Beatriz, não pela da minha mãe, né? Só que hoje eu não aguentei, hoje não teve jeito mais. Ou seja, eu precisei enfrentar que eu não tive culpa pelo que aconteceu, que eu fiz meu melhor, sabe? Eu precisei incendiar minha culpa e viver minha mãe agora na vida, fazendo teatro, continuando, seguindo adiante, né? Eu não sei se é legal isso, fazer isso, mas é o que rolou comigo. Não dava mais também para ficar, vou estudar. Tem alguém que morreu aqui. Tem um poeta que não consegue se expressar mais. Tem um mundo em crise aqui, né? Tem um sujeito... Tem Petrópolis, gente, acontecendo, né? Então tem que ter muita coragem para ir para o inferno oswaldiano. Porque cada um vai lidar com a sua morte, né? E com a morte do país. Com esses 2 anos que nos separaram do que nós fomos. Nós não somos mais. Nunca mais vai voltar aquela vida, né? Nunca mais. O que está a operação, né, da necropolítica, da destruição que está feita, né? Então, assim, a gente está como Oswald de Andrade. Qual que é o nosso meio de expressão agora? Não sabemos. Seja pelo excesso de referência, seja por, né, pela contemporaneidade, seja pelas coisas, pelo mundo digital, virtual. Qual é a nossa linguagem? Qual vai ser a nossa expressão? Né? E o hierofante nosso? Né?
e o hierofante de cada um. Então, ir lá encontrar aquilo que morreu, né? E para encontrar aquilo que morreu, tem que matar algo na gente. Se é a culpa, se é o medo, né? Se é a falta da inspiração, da linguagem, da criatividade, né? Se é a falta da coragem de se fazer arte, mas é para ir enfrentar, reconhecer nossos modos, que aí é o limite da vida, é voltar a viver, é voltar a viver. E teatro é isso, né? Teatro é pagão, é ritual, né? E eu falo isso assim, pensando muito nas coisas mais belas que esse país já viu, que é o monólogo do Matheus Natiergali e o processo do concerto do desejo. Né? O Matheus, ele é um ator, né, cuja mãe se suicidou no dia do batizado dele, ele era bebê. E esse sujeito, ele teve a coragem de pegar os poemas da mãe, né, e interpretar a mãe no teatro. É muita coragem, é muita coragem. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Né? Eu vi essa peça pelo menos 4 vezes, em 3 cidades diferentes. É jogar luz, né, na escuridão. Tem né, descer nesse lugar, né? Descer nesse lugar tão difícil. E ele interpretou a mãe. Porque ele tinha um caderninho com os poemas dela. Né? Esse ato de coragem, imagina, perto do que eu estou passando, que é um luto de quase 2 meses, vai muito longe ainda, acho que está só começando, aparece o teatro no meio, cara. O teatro como uma possibilidade de lidar com isso. Não que o teatro seja terapêutico, de forma alguma, mas ele dá coragem, porque ele é ritual, ele é num limite religioso. Né? Não essa religião do hierofante, do juiz, da árvore da vida, né? Mas é o que está fazendo a gente ter essa comunhão aqui. Eu falo com vocês, mesmo se vocês sentados aí, me olhando para mim no puff, porra, é muito legal. Tipo, como é que vocês estão no Bom Retiro? Que vocês vão pegar o metrô para onde depois? Vocês moram perto? Estão cansados? Tem várias oficinas? O negócio está só começando. Né? Isso que a gente está criando, né? Junto. Voltar a ter solidariedade. É isso que o poeta busca. É voltar a ter, né, lirismo. Né? Voltar a ter poesia no mundo. Para poder enfrentar nossas perdas, nossas mortes, e a do nosso país, né, de um modo geral. Aí o Matheus, ele acabou, o Matheus Natiergali, ele muito gentil, ele escreveu a orelha do meu livro. E ele me deu um poema da mãe dele, né? E eu queria ler para vocês aí, porque eu não estou conseguindo mais, tá? Já estou no meu limite. Eu procuro alguém para fazer uma poesia comigo. Tem que ser terno e triste. É essencial que seja triste. E gestos de poeira, muita saudade e medo. Os olhos de até logo, com jeito de adeus. Tem que ser distraído, sorrir à toa. Sempre querer chorar e nunca conseguir. E ter amado muito, ter sofrido. E andar de poeta que fala sozinho. Isso é totalmente a morta, né? Andar de poeta que fala sozinho. E falar muito, abandonadamente. Esse advérbio é muito legal, abandonadamente. Tem que ser abandonadamente. É preciso ter jeito de quem está querendo ser criança outra vez. E mãos de jardineiro, quando está chovendo, mãos de jardineiro quando está chovendo. Que saiba muito começar a sorrir. E nunca saiba como começar a falar. Mas a maior urgência que existe, o essencial, o muito essencial, é que seja triste. Imensamente triste. E aí, jogar fogo na tristeza, igual o poeta tacar fogo na Beatriz e na árvore da vida, incendiar a tristeza, para se resolver com as nossas perdas, com os nossos mortos, né? Com o nosso inferno particular, privado. Né? É isso. Hoje eu desisti de estudar a crítica do teatro,
a saudade da minha mãe veio muito forte, e eu juntei tudo e falei, vou falar isso, estou a fim de falar isso, porque não é fácil estudar um texto chamado A Morta quando você vive com uma morta, né? E no primeiro dia, eu guardei um patuá da minha mãe para começar a oficina. E acho que o melhor que eu posso estar fazendo agora é estar fazendo teatro. Desculpa o dramalhão. Mas é isso, sabe? É uma forma de tentar praticar o que a peça fala. Eu estou tacando fogo nas coisas. Indo para o teatro, indo para a vida. E que isso possa, né, distribuído entre a gente, repartido entre a gente, e ajude, né, a gente fazer isso acontecer. Tirar também a peça da morte dela, porque a peça estava morta, o Oswald estava morto. Pelo menos o teatro, a poesia não. Tá todo mundo falando, né? A era dos debates, né? O Oswald aí está sendo acusado de ser bandeirante, de ser fascista, né? É um saco isso. Mas o teatro dele vai voltar agora. E é nóis. Muito prazer, muito obrigado pela escuta, tá? Foi uma honra mesmo para mim fazer esse estudo e me ajudou muito, muito. Muito obrigado para todo mundo. Agradeço mesmo. Ao Cacá, a Rita, todo mundo. Tá? Ao Werner, a Aline, ao Murilo, ao Felipe, a Juliana, a Jéssica, que eu ainda não conheço. Mas teatro é isso, sabe? Eu estou à vontade de me expor, porque eu sei que teatro é isso. E hoje eu dei aula, acordei cedo, eu cheguei na coisa do Grotowski, estou no meu esgotamento, aí saiu essa emoção aí. Valeu, gente. Flavinho, antes de falar, a gente quer te mandar um beijo e te abraçar, te bater palmas. Obrigado. É uma honra. É o mais novo aliado do teatro, né? Agora oficialmente. Não tem volta, né? Me parece. Eu acho que não tem volta. O eco não tá tão agressivo, né? Não. Apesar de vir é a voz divina. No ambiente anestesiado, né? Do ato lírico, sim. Oi, Flávio, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Nossa, que estranho, não sei para onde eu olho. Eu só queria falar com você que isso que você falou agora me tocou imensamente. Eu perdi meu pai também ano passado. E hoje a nossa conversa, eu poderia ter lido qualquer tese, 1 milhão de livros. Eu acho que nada me tocaria tanto, me daria tanta força para continuar. Obrigado. Pois é. Só uma última coisa. No velório do meu pai me falaram uma coisa que eu queria te falar. Tenha paciência com você mesmo nesse momento. É isso. Aceitar ajuda, né? É difícil, mas não tem como. E eu nunca imaginei que minha ajuda viria do teatro, né? No Hamlet, né? Isso, amigo, é uma floresta de plumas, com 2 pares de rosas da província sobre meus sapatos fudidos. Será que não me daria um lugar numa matilha de atores? Né? Eu vou embora com o circo, vou embora com o teatro, né? É isso aí. Cacá conta a história do livro no altar. Eu contei, Cacá, contei na segunda, né? Essa história também foi foda. Em Portugal, quando eu entrei na igreja, esse livro estava lá. Não é possível, né, gente? Você encontrar o Oswald em Portugal dentro de uma igreja, procurando outro autor, né? Então, as coisas, sei lá. Se é que existe coincidência, existe. Né? Existe uma peça chamada Morte. Né? Hoje eu mostrei para as pessoas no altar de ferro, hoje eu mostrei às pessoas o minério de ferro. Aí são o meu livro de crônicas. É isso aí. Porra, eu tô me sentindo bem. Foi um dia assim, é isso, que eu chutei o balde e falei, não, né? Não dá também. Esse negócio do cansaço do Grotowski faz todo sentido, sabe? E eu espero para São Paulo agora, em abril, em março, conhecer vocês. E se o Cacá quiser, eu estou à toda disposição, colocar no grupo, se vocês fizerem um grupo para a gente conversar, vamos seguir junto aí. Se eu puder ajudar, vamos lá buscar nossa Beatriz. Vamos junto. Valeu? Gente, um abraço. Merda para todo mundo. Foi uma honra.
E a gente se vê no Inferno de Oswald de Andrade. Tchau, gente. Valeu. O teatro tem muitas possibilidades, é um mergulho de possibilidades. Até para não ser possível mais para explodir, aí ter acolhimento de todas as sensibilidades afloradas. Sensação que eu estou no lugar certo. Estou chorando no lugar certo. Feliz no lugar certo. Um beijo, gente. Vou tomar uma cerveja. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, beijo.